Boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo aqui, mas hoje, sejam muito bem-vindos, é o primeiro vídeo do canal. Não vou editar esse vídeo aqui, talvez futuramente eu possa fazer um remake dele, porque faz tempo que eu estou tentando gravar vídeo, mas não estou conseguindo. Então hoje eu vou fazer um vídeo mais rápido, futuramente eu farei um remake dele, até porque eu vou ter que fazer o remake por causa das eleições. A gente vai comparar o que eu projetei e o que aconteceu. Esse vídeo eu vou apresentar uma projeção para as eleições desse ano, 2022, eleições presidenciais. E depois eu vou fazer um vídeo comparando os resultados da vida real e como eu projetei aqui. Muito bem. Para fazer esse vídeo eu utilizei como base o contexto histórico, ou seja, quem venceu as eleições anteriores a esta, na região ou no estado, e também o contexto de economia, de desenvolvimento, porque aqui no Brasil a gente tem uma tendência. Região mais desenvolvida geralmente vota na direita, com PIB per capita mais alto, e região menos desenvolvida vota na esquerda. Geralmente, às vezes acontece em casos contrários ou exceções sobre isso aí. Então, a gente vai analisar estado por estado, começando das regiões. Vou primeiro falar do sul, depois do centro-oeste, norte, nordeste e por fim a região mais importante do Brasil, o sudeste. Começando pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado de economia focada na agricultura, muitos agricultores vivem no nosso estado, meu estado inclusive, o Rio Grande do Sul. E geralmente tem votação apertada. Vale destacar que a região de Porto Alegre, a RM de Porto Alegre, e algumas cidades, principalmente da fronteira e da região sul, são PT, aqui no nosso estado, são da esquerda. Porto Alegre sempre é conhecida até como Cuba do Sul por alguns. Prefeitos da esquerda, sempre votando para governador na esquerda e para presidente também. Então, mas não é uma região que influencia muito, ao contrário de outros estados que nós vamos ver ao longo do vídeo. Por isso, creio que Bolsonaro vence aqui no Rio Grande do Sul com cerca de 42% dos votos válidos, contra mais ou menos uns 38, 37% do Lula, o ex-presidente. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem cidades bolsonaristas bastante. No centro, a disputa pode ser equilibrada, na Serra também. Então é um estado importante de se acompanhar. É um dos estados da segunda categoria dos estados-chave. Os estados-chave para as eleições, né? Minas Gerais é um bom exemplo do estado-chave, sempre decidindo eleições. O Rio de Janeiro são estados-chave. O São Paulo não é tanto, porque São Paulo, o colégio eleitoral é enorme. Então, os dois candidatos vão ter boa votação. Por mais que por exemplo, em 2018 o Bolsonaro ganhou com 67%. Ele teve 15 milhões de votos. O Haddad teve 8 milhões. Então, os dois tiveram o Haddad também teve bastante votos lá. Aqui no Rio Grande do Sul, os votos geralmente, como a eleição é equilibrada, os dois não têm muitos votos. Os votos são divididos. A população eleitoral do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, é 6, 7 milhões. O estado tem 11. Então, é um estado interessante de se acompanhar. Creio que o Bolsonaro vence aqui. Venceram aqui Aécio, Serra, Alckmin, Lula, 94, 98 e o Lula em 89 também. Uma curiosidade aqui, quando o Lula finalmente foi eleito, nunca mais votaram nele depois. Uma coisa que vale destacar, no primeiro turno pode ser que o Lula vença aqui, por causa que a Dilma venceu no primeiro turno, o Serra no segundo. Assim foi com Aécio, respectivamente. Agora vamos para o vizinho do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Santa Catarina é um dos estados mais bolsonaristas que nós temos no Brasil. Foi a segunda maior vantagem de Bolsonaro na eleição de 2018, com 77% dos votos válidos. O Acre teve praticamente 78%, arredondando, foi o que mais teve votação. Além disso, Santa Catarina também elegeu o candidato a governador de Bolsonaro, o Carlos Moisés. Um dos estados mais bolsonaristas que temos aqui no Brasil, sim, é Santa Catarina.
O problema é que não tem um colégio eleitoral grande. São 4 milhões, se eu não me engano, de votantes lá, eleitores em Santa Catarina, o que não influencia muito. Mas é um estado que o Bolsonaro, eu tenho certeza que vencerá. Paraná. Paraná é um reduto anti-PT, um dos redutos anti-PT do Brasil. Apesar da região do contestado, também tinha que ter falado isso em Santa Catarina, o oeste catarinense e a região sudoeste do Paraná, é aquela região que teve a Guerra do Contestado, lá em 1916, que ela se encerrou, que era a briga de território, né? Pra ver quem ia ficar com o território. Mas não foi uma guerra entre Santa Catarina e Paraná, para deixar claro. Eu posso até fazer um vídeo disso futuramente. Essa região, ela é a região mais pobre dos 2 estados. E a população lá tem tendência a ser PT. E vale considerar que tem uma cidade grande ali, né? Que é Chapecó. É a maior cidade da região do contestado, tanto catarinense como paranaense. Ali foi a votação, foi o lugar que o Haddad teve mais votos em Santa Catarina e o lugar que o Haddad teve mais votos do Paraná em 2018. Mas mesmo assim, acho que não influenciará muito. Eu creio que o Bolsonaro vencerá com cerca de 45% no Paraná. Eu fiz um mapa aqui. Depois eu vou mostrar ele. Então, Paraná, vitória do Bolsonaro. Os 3 estados do sul, vitória do Bolsonaro. Santa Catarina vai destacar 71%, segundo minha projeção. Isso é uma opinião minha. Caso alguém tenha outra opinião, pode deixar nos comentários aqui do vídeo. Vamos para o Centro-Oeste. Centro-Oeste é uma região focada na economia agrícola, principalmente os 3 estados, agricultura muito forte, exportação também muito forte lá no Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul, estado de disputas equilibradas, vale destacar, interior, Corumbá, cidades grandes, 3 Lagoas, estados que o PT tem vencido nos últimos anos. Mas creio que lá o Bolsonaro 30% para ele, 28% para o Lula, uma das eleições apertadas aqui do Brasil. O Goiás. O Goiás é um estado que também pode ser equilibrado, mas tem muito agricultor lá também. Isso dá boa vantagem a Bolsonaro, né? Já que quase todos os agricultores são Bolsonaro, os de pequeno e médio porte. Apesar disso, tem um bolsão em volta do Distrito Federal, né? O entorno, integra a RIDE, tem contexto histórico favorável ao PT, ali naquela região. E o norte de Goiás também, a região do Tocantins, a região para o sul do Tocantins. Olha só, a gente tá vendo que, como eu falei antes, as regiões menos desenvolvidas e com menos PIB per capita, consequentemente, tem tendência a votar na esquerda, sim. Agora o Distrito Federal. O Distrito Federal sempre alterna entre a esquerda e a direita, mas Bolsonaro levou lá em 2018 e acho que levará aqui também de novo 42%. Eu coloquei para o Distrito Federal e 43% para Goiás, para o Bolsonaro. Mato Grosso. Aqui no Mato Grosso a gente tem muitas cidades de pequeno e médio agricultores, muitas mesmo. Estado quase inteiro de agricultura. Bolsonaro deu uma lavada aqui em 2018, vale destacar, 66%. E creio que ele repetirá essa votação percentual. Coloquei 66% de novo para o Mato Grosso. Porém, a região de Cuiabá e o Vale do Rio Cuiabá, no sul do estado, né, onde se localiza a capital mato-grossense, e algumas outras cidades grandes como Várzea Grande, o PT já venceu várias vezes, incluindo a votação mais apertada favorável à direita lá, que foi em 2006, quando o Alckmin venceu por menos de 1% no estado. Rondônia. Rondônia é um estado que tem poucas pesquisas divulgadas, por incrível que pareça, um dos que menos tem pesquisa divulgada, Rondônia. É um estado que se assemelha com o Mato Grosso, né? Fazia parte do Mato Grosso antigamente. Lá o Bolsonaro, eu creio que o Bolsonaro leva 40%, coloquei para ele aqui em Rondônia. Agora vamos para a terra dos dinossauros. Não tem dinossauro lá, infelizmente. O Acre. O Acre é um dos estados que, apesar de... Como é que eu posso explicar isso? Votar na oposição para governador e presidente. Histórico de governadores de esquerda, presidente e votação sempre na direita. É um dos estados que a capital influencia muito, né? Rio Branco, tendo 413 mil habitantes, acho que é por aí,
tem quase metade da população do estado, então influencia bastante sim a votação em Rio Branco. Bolsonaro venceu lá em 2018 com 82%, o que ajudou a ele ter a maior vantagem do Brasil no Acre, em 2018. Então, o Bolsonaro leva no Acre com 75%. O Amazonas. O Amazonas é um contexto a se estudar, né? Por quê? Histórico muito favorável ao PT. Cidades do interior, indígenas, aldeias indígenas, PT também, essas cidades do interior do Amazonas. Em 2018, Bolsonaro venceu em Manaus e mais 2 municípios que eu não estou lembrado o nome. Os 2 municípios, um na divisa com o Acre e um na divisa com Mato Grosso e o Pará. Eu não lembro os nomes dele, mas depois eu pesquiso e coloco aqui na descrição. Depois da crise lá do Covid, muitas pessoas morreram por falta de oxigênio. O Wilson Lima foi o principal culpado disso aí. E também, consequentemente, isso afetou o Bolsonaro, que perdeu muitos eleitores lá no Amazonas, principalmente em Manaus, que foi a cidade mais afetada com a falta de oxigênio. Coloquei 53% pro Lula. Eu achei até baixo, mas se o Bolsonaro tiver uma boa vantagem em Manaus, possivelmente será equilibrado assim. Roraima, mais um reduto anti-PT. Esse aqui é totalmente influenciado pela capital, o estado menos populoso do Brasil, 631 mil pessoas. Boa Vista tem 402 mil habitantes, se eu não me engano. Tem 65% da população estadual. Então, se o Bolsonaro vencer em Boa Vista, ele vence no estado. Assim como o Lula. Se ele vencer em Boa Vista, ele vence no estado. O AF 2014 venceu em Boa Vista e outros 3 municípios, se eu não me engano, e levou a eleição estadual. Roraima, o interior é mais PT, a região da fronteira com a Venezuela ali também. Mas acho que o Bolsonaro vence em Boa Vista e leva o estado junto, né? Pará. O Pará, em 2018, analisando 2018, e não só 2018, até hoje, as cidades grandes do interior, Santarém, Marabá, Parauapebas, Altamira, São Félix do Xingu, Belém, inclusive, votaram em Bolsonaro. O Bolsonaro venceu nessas cidades. Eu acho que em todas elas, né? Ele venceu. Não sei se em Parauapebas, mas pelo que eu me lembro, sim. Apesar disso, a votação, a grande votação que o PT obteve, que o Haddad obteve, e o Lula muito provavelmente obterá, nas outras cidades do interior e na região próxima a Belém ali. Até pelo governo estadual isso acontece, né? Em 2014, por exemplo. O Amapá, pela queda de luz de 2020. No final de 2020, né? Bolsonaro foi considerado culpado. Em 2018 ele venceu por muito pouco. E acho que agora ele perderá em Macapá e Santana, as únicas cidades que ele venceu em 2018 e levou o estado junto. Mas outro extremamente influenciado pela capital e por Santana, segunda maior cidade estadual. Vitória do Lula, coloquei 54%. Roraima, aqui eu esqueci de falar as porcentagens dos outros estados, né? Roraima eu coloquei 64% a favor do Bolsonaro, no Pará 42% a favor do Lula e no Amazonas 53% a favor do Lula. Descendo, agora a gente vai para o último estado da região norte, estado que pertencia a Goiás até 1988. Estou falando do Tocantins, que parece um elefante no mapa. Esse estado aqui é muito curioso de observar o Tocantins, né? Parece que ele fica dividido no meio. Metade Bolsonaro, metade Haddad. Metade Aécio, metade Dilma. Mas geralmente eu digo que o PT tem boas votações lá no Tocantins. Com o Lula, né? Porque o Lula é uma pessoa idolatrada pela população brasileira. Por mais que ele tenha sido condenado em 2018, né, investigado, ele é idolatrado pela população brasileira. A população brasileira gosta dele, né? Porque o que o povo está analisando? O povo, principalmente o povo de classe social mais baixa, está analisando o que eles tinham quando Lula ou a Dilma eram presidentes e o que eles têm com o Bolsonaro. E as coisas que aconteceram de ruins quando o Bolsonaro estava no governo e as coisas que aconteceram de ruins quando o Lula estava no governo, ou a Dilma até. Por isso, e daí esses municípios do Tocantins é uma região mais pobre,
tanto que era a região mais pobre de Goiás quando se desmembrou, tem tendência a votar no PT. Agora eu até pularia o Nordeste, mas tem algumas coisas a se destacarem aqui no Nordeste. Vamos lá. Aqui a maioria dos estados, o Lula obterá mais de 60%, com certeza. Maranhão, 63%. Piauí, 77%. Bahia, o estado com maior rejeição a Bolsonaro, 75%. O Sergipe eu coloquei 61%. Pernambuco, 64%. Todos esses estados, principalmente o Piauí, Piauí é PT na veia. Governador Wellington Dias domina o estado. E Lula e o PT sempre ganhando no Nordeste para presidente. É incrível, né? O Lula, com seu discurso, ele consegue fazer a cabeça do povo nordestino a votar nele. Apesar do Bolsonaro ter feito obras lá, ter feito a água chegar ao povo lá, a tendência é o Lula vencer no Nordeste, sim. Nordeste inteiro. O estado que o Bolsonaro pode ter mais votação é o Alagoas, que eu coloquei 40% de vitória para o Lula. Porque as capitais, né, desses estados, de alguns, Natal, Campina Grande e João Pessoa, duas maiores cidades da Paraíba, e Maceió, votaram no Bolsonaro em 2018. E eu acho que votarão de novo esse ano. Porque a população mais rica desse estado está concentrada nessas grandes cidades, né? Então, o Rio Grande do Norte, 56% e a Paraíba, 52% de pontos percentuais favoráveis ao Lula. O Ceará, quem vocês acham que vai vencer lá, né? Quem? O cara que foi governador, prefeito de Fortaleza, ele mesmo, Ciro Gomes, venceu em 98, ali no Ceará. E 2018 também. Não lembro se em 2002 ele venceu lá. Sim, venceu também. Venceu lá também. Em 2002 o Garotinho venceu no Rio, o Serra na Alagoas e o Ciro no Ceará. O Serra acabou indo para o segundo turno com o Lula, né? Mas no segundo turno a gente sabe que o PT vai ganhar lá, assim como foi em 2018. Muito provavelmente o Ciro perderá nas grandes cidades estaduais por Lula. Muito provavelmente. E vai ser aquela diferença apertada. Aqui eu coloquei 41% pro Ciro, 39% pro Lula. Eu acho que seria mais ou menos a diferença de 2 pontos no máximo. Agora a gente vai descer para o Sudeste. O Sudeste, começando por Minas Gerais. Aqui, Minas Gerais é um dos estados mais desiguais do Brasil, né? Dá pra fazer uma linha no meio. Norte, região mais pobre, se assemelha muito ao Nordeste. Sertão, a população que vota no PT, muito geralmente, na esquerda, né? O PT não é só o PT, a esquerda, muitos outros partidos compõem a esquerda brasileira, incluindo o PDT, que é o partido do Ciro Gomes. O Triângulo Mineiro, algumas cidades o Lula pode vencer ali, sim, por incrível que pareça, e Bolsonaro também, vai ficar meio dividido. Agora, o Sul, regiões próximas de São Paulo, Rio e Espírito Santo, Bolsonaro vence. Ali eu acho que inclui cidades como Juiz de Fora, Governador Valadares, Poços de Caldas, região metropolitana de BH, do Lula vence. Historicamente assim, Contagem, essas cidades são mais à esquerda, né? Essas cidades que têm empresas e que tem muitos operários e trabalhadores, historicamente votam na esquerda, né? Desde as condições insalubres que eles tinham na época, o Vargas, votaram no Vargas foi eleito presidente, isso em 50, que criou as leis trabalhistas para eles. Desde então permaneceram votando na esquerda até hoje. O Espírito Santo não importa muito, sinceramente. O Espírito Santo não importa muito. Tem um colégio eleitoral pequeno. Colégio eleitoral não, meu Deus. O eleitorado pequeno, eu acho que deve ser o quê? 2 milhões de eleitores lá no Espírito Santo? Por aí, mais ou menos. E região metropolitana de Vitória, talvez. Lula tenha vantagem. Bolsonaro leva no sul do estado. Bolsonaro leva aqui em geral, eu coloquei 34%. É um estado que não dá, aquele estado que tu coloca como indefinido, né? Queria colocar um indefinido que é difícil de analisar. Que nem o Rio. O Rio de Janeiro tem uma das maiores populações do Brasil, terceira maior, 17 milhões de habitantes.
Bolsonaro venceu lá em 2018, tem cidades favoráveis a Bolsonaro, lá no Rio bastante. A região metropolitana, eu acho que vai ser bem equilibrado. O Rio é um estado bem interessante de se acompanhar. É um dos estados chaves. Rio e Minas, para mim, são os principais estados chaves do Brasil. Decidiram as eleições de 2010, 2014. E aqui eu acho que vai dar empate. Sinceramente, eu acho que vai dar quase um empate. Coloquei Bolsonaro 33% e Lula 31%, 32%. São Paulo, a gente sabe que os dois candidatos vão obter uma boa votação, né? O interior bolsonarista, algumas cidades grandes bolsonaristas, arredores, ABC Paulista, que agora é ABCD Paulista, né? A Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. E ainda tem outras cidades que compõem ele. PT, historicamente, em volta de São Paulo, né? Região metropolitana PT. O interior bolsonarista, na minha opinião, Bolsonaro vai vencer com 38%. Em São Paulo, acho que o Tarcísio ganha para governador, aproveitando já, fazendo uma análise aqui. Eu acho que o Tarcísio vence para governador. Vence o Haddad no segundo turno. É isso, então. Essa é a minha análise, minha projeção eleitoral para 2022. Futuramente eu vou fazer, já como falei no começo do vídeo, eu ainda posso fazer no segundo turno. Que é difícil fugir no segundo turno de Lula e Bolsonaro, né? Posso fazer no segundo turno um vídeo assim. Eu não mudaria muitas coisas no segundo turno. Só trocaria o Ceará para PT. Pro Lula, né? Olhando aqui a princípio. Mas dá para fazer umas mudanças assim. O mapa ficou da seguinte forma. Os estados que estão quase em Bordeaux. O Lula tem a votagem acima de 60%. Os estados que estão em azul mais escuro. O Bolsonaro tem acima de 60%. Rondônia. Errei aqui, pintei sem querer dessa cor. E os clarinhos, o Bolsonaro tem abaixo de 60%. E os vermelhos claros, Lula tem abaixo de 60%. O Ceará aqui, pintei de rosa, para simbolizar o Ciro Gomes, do PDT. Muito bem, obrigado para quem assistiu. Não esqueça de deixar o like, compartilhe e se inscreva aqui no canal. É isso. Tchau!